a graça e a paz de Jesus esteja sobre nós. Esse cântico que a gente cantou fala que o Senhor Jesus virá, meia-noite chegar, e o Filho do Homem virá, e parece que esses dias se aproximam cada vez mais, e eu e você precisamos estar atentos com as nossas lamparinas cheias. A gente tem falado sobre isso, a gente está aceso, acende, Senhor, a sua igreja, mas também, hoje eu esqueci de estar com a minha pulseira aqui, te lembrando a gente de evangelismo, e quero contar para você uma experiência triste essa semana na minha vida. Eu não me orgulho, mas eu quero compartilhar, porque como eu, você também pode passar por momentos como esse, e a gente pode e deve melhorar, e eu quero melhorar. Sexta-feira eu fui almoçar, eu e Milena na hora do almoço. Almoçar na hora do almoço. Nós fomos almoçar, na sexta-feira acabou que cada um teve que fazer uma coisa, então eu e Milena fomos almoçar. E aí, sentado à mesa, comendo, no cantinho assim, no final do almoço, tinha um senhor, um jovem senhor, talvez da minha idade, um pouco mais novo que eu, talvez, sentado com um prato de comida em frente dele lá, e o cara suava. E ele, calvo, suava, diante do prato de comida e suava. E ali aquilo, ele fazia assim no peito. E aí ele ficou em pé, do lado da mesa. Ficou em pé isso. E ele fazia assim. E ele estava tendo uma crise de ansiedade. E a Milena viu como é que eu fiquei, né, desconfortável, e eu deveria ir lá. E eu estava com a minha pulseirinha que dizia para eu ir lá falar para ele que existe salvação em Cristo Jesus e que eu poderia ir lá. E eu fiquei naquela coisa. E a Milena talvez percebeu como eu fiquei. Eu levantei, eu fui lá perto da janela e eu fiquei naquela coisa: será que eu vou falar com ele? E eu não fui. Eu não fui. E eu estou contando para você que é uma experiência que eu não me orgulho dela, mas que eu quero compartilhar isso contigo, mostrando que eu tenho as mesmas dificuldades como você enfrenta no dia a dia em relação às pessoas, e que elas estão, e de que a gente às vezes coloca em nós mesmos obstáculos, de que será que ele aceitaria? Será que se eu chegasse ali e falasse com ele, ele ia ficar pior do que estava, né? Ou não, né? Eu podia dizer para ele: cara, já tive também uns momentos de ansiedade assim, enfim, eu não sei o que aconteceria, eu sei o que não aconteceu, né? De eu não ter ido lá compartilhar com ele, de alguém que eu estava percebendo que estava com dificuldade. E são daquelas oportunidades na vida que eu não sei se encontrarei com ele novamente. E a gente tem orado por pessoas, não é assim? A gente colocou no dia do nosso treinamento de evangelismo, colocou lá no 5 pessoas, que a gente está orando por elas, né, pedindo que Deus possa estar alcançando. Eu queria dizer para você assim, que no dia 23 de agosto, daqui a 2 domingos, na verdade, semana que vem é dia 16, no outro domingo, dia 23 de agosto, a gente, que é o culto de missões que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer um culto voltado para o evangelismo, que é a ideia de que você convide alguém ou aquela pessoa por quem você está orando para estar ao culto, para vir ao culto, que a ideia é ter um momento de testemunho também. Então você, como eu, às vezes tem dificuldade de se aproximar ou de ser mais eficiente e eficaz naquilo que o Senhor tem nos mandado fazer, que você possa estar separando esse tempo, convidando pessoas para vir ao templo, para o culto. Então você de agora tem 2 semanas aí para orar, eu também orar, e eu estou compartilhando isso com você porque é algo que no meu coração tem incomodado desde o nosso treinamento. Eu tenho me esforçado para melhorar, e você vê que eu ainda estou no processo, mas assim, não estou comprometido em permanecer com dificuldades dessa de me aproximar das pessoas, de poder criar pontes. Eu não estou acomodado nesse sentido, minha alma está incomodada, e que eu quero trazer isso para você, porque igreja que cresce é igreja que evangeliza. E a gente está cantando aqui que quando a meia-noite chegar, que o Filho do Homem virá. Será que vai ter fé na terra? A gente vive tempos disso, de falta de fé na terra. O coração de muitos
das pessoas estão frias, tem um monte de verdades aí nesse mundo batendo na porta dos corações, e eu e você temos a verdade. A gente tem o caminho, a verdade, a vida, que é Jesus, e a gente tem, quero que você se lembre disso, nós temos a solução para as pessoas, que é Cristo Jesus, e a gente precisa ter o nosso coração, a nossa chama acesa para isso em nome de Jesus. Portanto, quero te convidar a orarmos juntos agora. Você lembre das pessoas aí com quem você tem convivido, gente que você espera que seja levada a Cristo. Às vezes a gente também fica dentro de uns guetos que a gente não conhece, nenhum não cristão, né? A gente às vezes fica sempre dentro de uns ambientes, então é hora de você também chafurdar uns lugares, no sentido assim de vou procurar. Porque assim, você quer ver que vocês conhecem gente que não é crente? Quer ver? Você vai muito provavelmente à mesma padaria sempre, ao mesmo supermercado, né? Você vai à farmácia, você tem vizinho de porta, né? Você pode ser simpático, levar um bolo, pegar uma cartinha, oferecer uma oportunidade, chamar para vir na tua casa tomar um café também, ser simpático. E a gente pode criar as oportunidades. E isso precisa gerar no nosso coração assim, esse mover, né? Porque se a gente, não sei com quem conversava esses dias, que foi com um amigo na escola. E aí, ele brincando, né, que ela não olha pra gente e diz, ó, livre, não vai ter nada, não. E aí, sei que a conversa continuou, e ele falou assim, não, Jesus podia voltar logo, ele disse. Eu falei, cara, você sabe que tem mais ou menos 6 mil povos que ainda nem ouviram do Evangelho? Tu tá afim de ir lá, apressar essa situação? Não, né? Então a gente tem muita gente que ainda não ouviu o Evangelho. E longe, mas também perto de nós. Eu gostaria de antes compartilhar a palavra com vocês, nós orássemos juntos, pedindo isso, né, que o Senhor possa salvar pessoas e que a gente possa ser instrumento de Deus na vida dessas pessoas para que apresentar o Evangelho e que a gente possa olhar essas oportunidades e não como eu, a gente consiga vencer as nossas barreiras. Bem, fecha seus olhos então, eu lembre de alguém. Ore por esse alguém. Fala, Senhor, alcance esse coração amargo e valente na vida dele. Gera nele sede, fome, e ajuda a ter a oportunidade de falar do teu amor. Também que eu vou fazer um convite para ele vir aqui para no dia 23, no culto da igreja, que ele aceite, que nada atrapalhe, que nada dificulte, que ele consiga vir, que ele consiga, nada venha impedir, que o Evangelho chegue no coração dele, encontre terra boa, que produza 30, 60 por um, e a 100 por um. Ore por essa pessoa agora. E ore por nome por você também. Senhor, me ajuda a ser instrumento, me ajuda a pregar, me ajuda a anunciar, me ajuda a falar do teu amor. Ó Deus, nós oramos hoje pela manhã, colocando diante do Senhor a nossa vida, que a gente tem falhado, a gente tem errado, eu erro, e eu preciso em nome de Jesus ser transformado, encorajado, fortalecido, impulsionado, que preciso daquilo que é as minhas deficiências, que eu quero em nome de Jesus avançar, para que eu possa testemunhar o amor do Senhor às pessoas de forma intencional, contínua, que semanalmente a gente consiga testemunhar o teu amor às pessoas em nome de Deus. E eu oro também por esses nomes que foram erguidos ao Senhor em oração agora. Clamo a Ti em nome de Jesus, para que encontre salvação, para que encontre vida, e que Teu Espírito traga à Tua casa também essas pessoas, que o ambiente da Tua casa seja propício ao Evangelho, para que elas conheçam a Cristo e sejam salvas por Ele. Nós clamamos assim e pedimos que a Tua igreja seja, o Senhor semeie no nosso coração, semeia no coração da igreja, Senhor, em nome de Jesus, semeia no coração da igreja essa vontade, esse desejo, esse comprometimento de pregação do Evangelho, de anúncio da verdade, de forma contínua para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, também oramos pelas crianças que saíram agora, que a bênção do Senhor seja sobre elas, que o Teu Espírito Santo as conduza e que elas possam crescer no Teu caminho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como orei as crianças que estão aí, por favor, podem já entrar lá. E você, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A
A gente vai ler o verso 14 e o verso 15. É um texto muito conhecido. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Acharam aí? Diz assim a palavra do Senhor: agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece hoje em dia os pais? E eu fiquei pensando que nós poderíamos conversar aqui com referência à paternidade e à responsabilidade nossa enquanto pai. E eu quero abrir isso aí não só para nós como pais, no sentido do sexo masculino, porque hoje é dia dos pais, mas nós como pais no sentido de pai e mãe, que é a nossa realidade também, né, desse conjunto familiar, desse casal que tem responsabilidade sobre a casa. E o Josué faz essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que contexto é isso aqui? O que está rolando aqui? O que está acontecendo aqui nesse momento que Josué está declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Eu acredito que você lembre que a história do livro de Josué é a história da conquista do povo de Israel da terra prometida. Deus havia prometido lá a Abraão, a Isaac, a Jacó, que ele seria pai de uma grande nação e que o Senhor daria uma terra. Semana passada eu falei sobre isso na história de Abraão, dizendo: sai da tua terra, vai para a terra que lhe mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus dá os limites dessa terra para Abraão. Tudo que você colocar os seus pés dentro desse limite aqui, eu te abençoarei, eu estarei com você. E Josué agora é esse momento quando ele começa a concretizar a conquista da terra. E Josué, então, lá no primeiro capítulo, ouve a voz do Senhor dizendo para ele: olha, Josué, Moisés é morto e você agora precisa conduzir esse povo para entrar na terra. Eu estou te mandando ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você vá. E Josué começa esse processo, não é? E aí ele vai, atravessa o Rio Jordão. Ontem lá no casamento eu até falei sobre isso. Atravessa o Rio Jordão e começa esse processo de conquista. Vence Jericó, vence outras guerras e vai se estabelecendo na terra. Tem episódios do Senhor dando para instrução para Josué, para Caleb: você vai subir esse monte, vai desbravar, lá tem gigantes, tem a vitória. E como é que foi a história do povo de Israel? Conquista. E aí esse momento agora, se você olhar o capítulo 23, vai dizer assim, verso 1: muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Então agora já era um momento de já tinha terra para conquistar, ainda tinha lugares para chegar, mas já era tempo de repouso. Já alcançamos coisas, o povo já está no lugar estabelecido. Qual é o livro subsequente? O livro que vem depois é o livro de Juízes. E o que acontece com Israel no livro de Juízes? No livro de Juízes, o povo de Israel faz alianças com os povos que estavam ali, porque a ideia de Deus era conquistar. Não faça aliança, não dê os seus filhos em casamento às filhas deles, não faça pactos com eles, porque o Senhor é Deus de toda a terra e vocês vão ter que estabelecer um modo de viver, uma cultura bíblica daquilo que Deus está dando nas leis. O que era a lei? A lei eram as instruções de Deus para como o povo de Deus viver para agradar a Deus. Como que você agrada a Deus? Observe os mandamentos. Não é assim? Observe os mandamentos, você agrada o Senhor. E ele diz: vocês estão entrando, vocês estão num lugar agora de repouso, de conquista agora. Toma cuidado. E o que deu no livro de Juízes? Deu ruim. Você tem um ciclo no livro de Juízes, né? Você tem um ciclo de
degeneração, de afastamento, aí esse povo vira escravo por muito tempo, aí clamam ao Senhor, ele levanta um juiz que traz libertação, aí passa um tempo de tudo bem, o que acontece com o povo? De novo, fica ruim, vem opressão de novo, estão debaixo de opressão, aí clamam ao Senhor, levanta outro juiz, e esse é um ciclo contínuo no livro de Juízes. O Josué sabe que consolidou, está tudo ok, e ele agora vai dar instrução para o povo. Mas ele, enquanto líder do povo, ele dá algumas orientações, diz o que era perigo, mas ele faz essa declaração para o povo: olha só, a gente está aqui, mas eu quero dizer para você o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero então, a partir dessa declaração de Josué, trazer para nós, pais, mas para nós, pais no geral, advertências que o Senhor traz para nós através de Josué nesse tempo. Porque a gente também, porque assim, o Senhor Jesus não quis nos livrar do mundo, certo? Ele diz: não peço que os tires do mundo. Perdão, isso tá. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Para onde ele nos envia? Indo, façam discípulos, indo pregar o evangelho a toda criatura. A gente é enviado ao mundo. E nós somos esse, eu e você, hoje, amanhã, segunda-feira, no ônibus, no trabalho, onde você está cercado de gente com desejos, vontades, pensamentos, valores que são muitas vezes opostos a tudo aquilo que a gente ouve aqui, que a gente canta aqui. E a gente é colocado lá. E também nossos filhos e filhas são lançados lá também. Qual é a orientação que Josué traz quando ele faz essa declaração: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Primeira orientação que eu observo e que eu posso extrair aqui dessa declaração de Josué é que ele escolhe servir o Senhor. Parece meio óbvio, mas que ele resolve assumir o seguinte: olha, a gente conquistou, Deus esteve conosco, mas eu vou trazer para a minha vida os valores de Deus. Na minha vida, os princípios de Deus e do céu serão estabelecidos na minha casa. Porque ele poderia servir outros deuses, poderia se misturar com outras coisas. Até porque o texto que a gente lê, ele vai dizer assim: temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade, com inteireza de coração. Joguem fora os deuses dos pais de vocês, serviram do outro lado do Eufrates. Você consegue perceber que esses caras ainda estão trazendo cultura, religiosidade de outros povos para aquele momento que já tinham conquistado? Já tinham conquistado a terra, já estavam na terra, mas ainda tinham deuses estranhos. Se você continuar no capítulo 24, o Josué vai dizer para eles assim: vocês não dão conta. Porque o povo diz assim: não, nós também serviremos ao Senhor. Ele não faz isso, que vocês não vão. Não vão, porque se ainda tem. O texto diz assim, verso 19 do capítulo 24: vocês não poderão servir o Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, não perdoará a transgressão dos pecados de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem deuses estranhos, ele se voltará contra vocês e lhes fará mal, os destruirá depois de ter feito bem. Então o povo disse: não, o que queremos é servir o Senhor. Aí Josué disse ao povo: vocês estão testemunha contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para servir. E eles disseram: sim. E Josué continuou: agora pois joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Então o que o Josué ensina para nós quando ele declara: eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Na minha casa não vai ter Deus estranho. Na minha casa não vai ter valores e princípios que não sejam do Senhor. Eu e a minha casa é o posicionamento dele. E eu quero chamar a atenção nossa
nossa, irmãos, e aí pais, homens, é uma responsabilidade nossa. Aqui na minha casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e aqui são os princípios de Deus. E esses são princípios inegociáveis, que eu quero mantê-los, e na minha casa não entra deuses estranhos. Então cada um de nós aqui, na nossa casa, na nossa família, nós precisamos nos aprender como Josué. Olha, vocês fazem o que vocês quiserem, dizendo para todo mundo, né? Mas eu vou servir o Senhor. Então é uma chamada de atenção para nós, porque a gente vive uma cultura hoje de deixar muito. Você observa às vezes, a gente tem hoje uma psicologia positiva, né, acontecendo com os filhos. E você vê o filho fazendo o que não deve? Ai, filho, não faz assim não, porque não é legal. E você dá para ele, que há de 2 anos, 3 anos, escolhendo o que vai assistir. Como assim? Lembra que você é um adulto da brincadeira, tá? Você que diz, não vai, chora, vai chorar um dia, vai chorar 2 dias, vai se rasgar de cima e embaixo e... Eu estou falando de criança pequena, depois adulto é outra história, né? Mas assim, né? Responsável, tornou-se adulto. Foi criança. A gente precisa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor isso. As meninas brincam aqui em casa para mim, que não assistiam o que era, que não deixavam. Não tinha outro lado. Chiquitita, Carrossel. Não assistia. Elas dizem que assistiam clandestinamente, na casa dos outros e tudo mais. Fala que na casa dos outros, irmãos, não deixava. Por que não deixava? Namora cedo, desperta o amor fora de ela. Não entrava lá em casa. Elas eram desobedientes às vezes, mas lá em casa sabia que não podia. Por quê? Não dá, são crianças. 5 anos dando beijinho no rosto, encantada. Não é verdade. Não é. E pode... Vocês ficaram revoltados com isso? Acho que não. Mas, assim, esse feiticeiro de não sei o que lá, o Waverly, não lembro o nome lá, não existe. Não. Elas até pouco tempo nem Harry Potter assistiram, né? Acho que depois de mais velho que assistiram. A pequena, não. Porque é hora de incutir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é radicalidade? Sei lá. Mas é uma decisão. É uma decisão do que você quer. Do que eu quero. Elas podem até fazer outras escolhas depois, mas elas sabem muito bem o que eu quero e o que eu não quero. Porque isso é dito. Porque assim, irmãos, olha, tem um perigo que você vai de religiosidade. Que religiosidade? Tem. Porque a gente serve uma religião. Nessa religião tem um rito. E nesses ritos tem religiosidade. Que ensina. Então, pais, é uma declaração de escolha. E isso precisa ser muito bem delimitado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós escolhemos. Aqui em casa, eu escolhi servir ao Senhor. Isso é dado a nós, tá? Como pais. No sentido gênero masculino, como pais, casal. De dizer aqui em casa, a gente acordado nisso aqui, nós vamos nessa direção. Porque é dentro de um contexto difícil que ele está dizendo, olha, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu hoje, como é dia dos pais, quero chamar a tua atenção. Faça escolhas. É o que Josué está ensinando para nós aqui. Depois, ainda, nessa declaração, tem algo que eu já comentei aqui, é que dentro dessa declaração de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, tem uma orientação, né? Tem uma direção, porque eu e minha casa serviremos. Serviremos a quem? O Senhor, que criou o céu e a terra, que tem os mandamentos. É assim, e precisa ter essa direção, essa orientação. Por que disso, irmãos? Volto aqui a dizer, a gente... Eu, em alguns aspectos da minha vida, e foi positivo, na minha adolescência e infância, de algumas escolhas dadas a mim, né?
faça isso, faça aquilo. E eu acho que a gente precisa dar essa liberdade, assim, faça as suas escolhas. Mas quantas vezes a gente, como pai, deixa de dar orientação? O nosso filho que está aí chegando na época de faculdade, por exemplo, todos têm dificuldade. A escolha profissional, eu estou dando um exemplo aqui, tá? A escolha profissional é de quem? É dele. Mas eu conheço meu filho ou minha filha. Você pode orientar. Tanto é que você tem lá orientações vocacionais. Orientar. Olha, isso aqui é legal. Cara, isso aqui vai dar problema. Será que é assim mesmo? Veja bem, é mostrar caminho, é orientar, dar direção. E quantos pais já não orientam mais? A escolha é dele, ele é livre para fazer o que ele quiser. Você pode ver que a maioria das vezes está batendo cabeça. Porque faltou o pai e a mãe. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Olha, é para ali que nós vamos, beleza? Nessa direção. Olha, na sua vida também, ó, cara, essa aqui, ó, esse é o melhor caminho, cara. Senão aqui tu vai dar ruim. Aqui tu vai dar ruim. Vou fazer um negócio de família agora. Por exemplo, Milena ontem foi sair de casa para sair de sandália. Né? Milena, tu vai sair de sandália? Tu vai sair, tá chovendo, vai ficar frio. Ó, vai dar ruim. Aí a mãe falou, ó, vai dar ruim. Aí a irmã falou, vai dar ruim. O que ela fez? Não trocou, botou o tênis. Parabéns pra você. Mas assim, eu preciso ficar dizendo para ela, vem aqui que eu vou tirar o teu sataninha, calça. Não. Mas ó, tá chovendo, vai ficar frio, você vai chegar mais tarde. A sandália não vai dar bom, vai ficar ruim, é melhor você ir de tênis. É orientação. Para coisa mínima. Crianças pequenas, senhores, os seus filhos não sabem estudar, tá? Eles não sabem. Eles não sabem sentar como que faz resumo do livro. Eles não sabem. Não adianta você falar assim, estuda aí. Você tem dificuldade em português ou matemática? Resolve ele. Ele não sabe. Ninguém educou ele dizendo assim, ó, pega o livro, é assim que faz um resumo. Ó, essa aqui é a parte mais importante. Se você, papai, não sentar, mamãe, não sentar com seu filho e orientar, gasta tempo, é cansativo, mas depois é libertador. Oriente, não negligencie. Irmãos, Deus deu a nós, filhos, como herança. Pense aí, se você ganha de herança do seu pai e da sua mãe aí, 2 milhões de reais. O que você faz? Todo mundo ficou feliz, né? Aí já brigaram, já. Nem ganharam de 2 milhões, já não sabem o que vão fazer com ele. Você ganha 2 milhões, o que você faz? Talvez você vai buscar orientação de um investidor, de um cara que é mais sábio, que faz negócio. Vai buscar orientação. Você ganhou uma grana e aquilo é precioso, né? Eu quero de 2 milhões, quero fazer 3, quero comprar um negócio, quero fazer renda passiva, quero ter um negócio assim. Ok, Deus te deu um filho. E o que você faz? Deu bom, o tesoureiro logo levantou a mão, ganhou 2 milhões, deu dízimo. Boa, assim, depois, Deus o que vai fazer. Mas assim, Deus deu pra gente um filho que tem herança. E o que a gente faz com essa preciosidade? Irmãos, se eu e você não orientarmos, se fique sabendo que tem um monte de gente orientando. Na escola orienta, a televisão orienta, a mídia orienta. Aquele desenho que você coloca para ele assistir lá para ele ficar quieto, está orientando também. Oriente, Josué, no meio de tudo aquilo, nós estamos assim, estamos aqui, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu escolhi que lado botar, e é importante você escolher princípios, é isso que a gente quer. A partir disso, oriente os seus filhos. E uma terceira verdade, que esse texto mostra para nós, que é a consequência disso, que é leve sua família a servir. Leve a fazer. Porque eu escolhi,
ia fazer, o Josué, eu e minha casa vamos servir ao Senhor. E veja aí, o capítulo 24, deixa eu só ver o versículo que é aqui. O 23, perdão. Não, 24, 31. Eu anotei 23, 31. É 24, 31. 29. Depois destas coisas, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu, com a idade de 110 anos. Foi sepultado na sua própria herança em Timnat-Sera, que fica na região montanhosa de Efraim, para o norte do Monte Gaash. Olha aí. Israel serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam de todas as obras que o Senhor tinha feito por Israel. Isso não é muito legal? Que o povo de Israel serviu o Senhor enquanto Josué esteve vivo, e depois que todos os anciãos do lado dele estiveram vivos, Israel serviu o Senhor. Depois que esses caras morreram, o que aconteceu? Misturou. Pense na nossa família geracional, irmãos. Se a minha casa serve ao Senhor, e a minha preocupação, a minha oração é que a família das minhas filhas sirva ao Senhor, dos meus netos sirva ao Senhor, dos meus bisnetos sirva ao Senhor. Que isso seja passado contínuo. Então essa questão de levar a servir, isso foi uma herança deixada por Josué ao povo, porque ele tinha um comportamento de escolha do que queria servir, ele tinha orientação e ele levava as pessoas. Agora é hora de culto, agora é hora de fazer isso, agora é hora de fazer aquilo outro. E nós, pais, precisamos ter isso. Lógico que tem a responsabilidade do outro. Ele fica mais velho, ele tem uma série de coisas que acontecem que são contingenciais e que eu não estou aqui para levar peso para ninguém. Eu estou dizendo que nós, enquanto pais, e talvez aí está aí o John com o Fredzinho aí pequenininho no colo, tem outros irmãos aí com filhos pequenos ainda em casa assim, que são menores de idade, o que a gente pode fazer? E a gente assumir essa responsabilidade. Os mais velhos, a gente continuar posicionando a nossa vida diante do Senhor, dizendo, olha, ok, mas eu creio nisso, ok? É isso que eu acredito, é nisso que eu penso, é isso para onde vai. E aí o Josué ensina isso para nós, né? De alguém que leva a sua família a servir. Então a família deve colocar os dons à disposição, deve fazer ofertas de dedicação ao Senhor, oferecer tempo e energia para a obra do Senhor. As nossas casas podem estar abertas para abençoar as pessoas, para receber, para ser lamparinas de Deus onde a gente está, a gente ser uma família que abençoa os outros como um farol. Nós podemos fazer isso e nós precisamos levar isso de forma objetiva, fazendo coisas que agradem ao Senhor e que encaminhem a nossa casa a servir o Senhor. Isso é um desafio que Josué ensina para nós. E nós hoje, nesse dia que a gente fala de família, dia dos pais, precisamos de levantarmos famílias fortes no Senhor, que desejem assumir a responsabilidade de servir o Senhor. Porque se você foi criado num lar disfuncional, com dificuldades, você sabe muito bem como é difícil e como falta essa coisa da direção, da orientação, e que a gente às vezes vai perdendo. Agora, isso é caos? É o fim do mundo se a gente tem tido dificuldades? Não. Para nós, pais aqui que somos filhos de Deus, cristãos, tem lugar sempre do arrependimento, tem lugar sempre de que olhar para o tempo que eu estou vivendo agora, para os filhos da idade cristã, como que eu posso fazer isso dentro do contexto da realidade deles, né? Aqueles que são filhos pequenos, como que eu posso fazer? Agora já tenho filhos adolescentes, eu tenho filhos adultos, de que maneira eu posso redirecionar, reorientar? É tipo GPS lá, né? Eu comecei a deixar, peraí, recalcula a rota, que
caminho eu tenho que entrar, e às vezes você tem que andar 1 quilômetro a mais, 2 quilômetros a mais, e até lá na frente está o retorno. Mas são coisas que a gente vai fazendo, não é? Olha, eu vou recalcular, então agora, a partir de agora, na minha casa, eu vou tentar fazer isso tal dia e tal hora. Olha, eu vou fazer isso de tal maneira. Olha, eu vou ter aqueles papos duros que eu preciso ter. Eu vou sentar para ouvir, e ó, eu caminho. Essa é a direção, né? Em cada momento que está, né? Em cada atitude que tem que tomar, como é que ele vai fazer? É possível. É possível. De redirecionar. É o que o povo de Israel ouviu o Josué e disse assim: nós vamos. O Josué disse: então tem que jogar os deuses fora. Tinha umas coisas para fazer, não tinha? Mas tinha uma atitude a tomar. Então eu quero te chamar a atenção: existe possibilidade da gente fazer essa declaração e fazê-la tornar-se verdade na nossa casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho dificuldades aqui com o marido, com a esposa, que não sei o quê. O Senhor vai trazer direção. Porque é promessa dele que os nossos filhos serão guardados por Deus, que eu e minha casa, lá, crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa, que o Senhor tem promessas para nós enquanto casa, enquanto família. Deus tem isso para nós. Irmãos, a nossa casa, a nossa família é bênção do Senhor. E eu creio, e eu quero que você creia, e que a gente olhe na possibilidade de coisas extraordinárias acontecerem. E que Ele pode resgatar, porque em Cristo Jesus há esse desejo. E Ele pode resgatar, trazer de volta o que está distante, tocar no coração daquele que está fraco, enfim, fazer milagres que Ele opera para a glória do Senhor. Mas isso tudo, pensa que começa com uma atitude. Qual delas? Eu e a minha casa serviremos o Senhor. É uma escolha. Tem 2 caminhos. Qual a escolha que eu quero para levar a minha casa? Talvez você está sozinho aí nessa luta. Mas é faca nos dentes. E coisas intencionais. Coisas que Deus pode trazer. É um versículo que dá, uma mensagem que manda, é uma oração que faz no quarto, é uma imposição de mãos, é uma declaração de amor, é um chamado para leitura, é um lê isso aqui para mim. Lembra que você é pai, tá? Lembra que você é pai e você é mãe. Então é assim, eu quero que você lê isso aqui. Você pode fazer, por favor? Quando der, é diferente, né? Olha, amado, um dia que você estiver descansado e puder ler, você faz esse favor para a mamãe. Juliana, lê isso aqui para mim, por favor, e me dá um retorno de tudo que você pensou, beleza? Tem uma diferença, não tem? Eu quero que você faça isso aqui para você não estar legal, não, beleza? Tem uma coisa que você fala, o que você acha? Outra coisa é... Esses dias eu mandei uma mensagem para a Natália, você que quer, falei: Natália, olha só, aquilo que precisa ser feito tem que ser feito, né? Aquilo que é para ser feito tem que fazer. Eu digo assim: isso aqui não tem escolha, isso aqui é assim, tem que ser feito. Ok? Acabou. Acabou. Isso aqui não tem assim, se eu acho, é da vida. Isso aqui precisa ser feito, ok? E a gente precisa, isso tem, vai fazer 21 anos, e a gente precisa direcionar. E aí, nesse sentido aqui, eu escolho e agora eu vou. Que não quer, que não tem. Eu, como pai, como mãe, você pode dizer: é isto, ok, filhão? Você entendeu? Você compreendeu? Resolva. Não dá para ficar. Se você quiser, mas ele não vai querer. A experiência, sabe por que ele não vai querer? Porque ninguém vai ser querendo muita coisa. E a gente sabe que se deixa na nossa mão, a gente fica assim. Então é assim, é uma escolha da gente ter famílias que sirvam o Senhor de todo o coração e que leve a nossa família a buscar o Senhor, criar oportunidades. Eu sempre disse isso, né? Se você chegar para o teu filho lá, seja de idade que ele te for, se você for, senta aí, vou orar por você. Senhor, e aí você prega para ele na oração, né? Acabou, ele levanta e vai embora. Algum filho vai dizer: eu não quero que ore? Dificilmente. Pode até ser aquele que é rebelde, mas a maioria das vezes, senta aí. A gente está mais alto que você, né? Senta aí. Preciso orar com você. Essas atitudes que Josué está dizendo num contexto difícil. Agora, é fácil? Semana passada eu preguei isso aqui, né? Falei sobre Abraão, mas sério, tudo que eu estou falando aqui é fácil? Não, precisa ser batizado em amor.
Ah, isso que eu estou falando aqui é fácil? Não, mas tem um Senhor que pode nos dar graça. E que Ele nos dará graça. Porque Ele tem interesse na nossa casa. Ele tem interesse na sua família, na minha família. E Ele fará coisas grandes. E a gente sabe que tem um inimigo que se levanta, o Satanás tenta mesmo. O tempo todo. Tenta. E aí contra ele, o que você faz? O que faz? Como é que repreende Satanás? Ah, você é possível. Dá uma chance. Você pode sair daqui da minha casa, por favor? Aqui não entra, não. Não. Assim? Como é que é, Wélio? É isso aí. Ergue. Sai. Em nome de Jesus, aqui não. Não. Te percebi. Está repreendido em nome de Jesus. Tira a tua mão desse lugar aqui. Aqui é a casa do Senhor. Já fez isso na sua casa? Vai na porta. Bota um óleo ungido lá na porta, lá na sua casa, ó. Senhor, aqui na minha casa, aqui é servo do Senhor, é o Senhor que é dono aqui. Vem tomar conta. Em nome de Jesus, sai. Está dormindo. Chega do ladinho lá e põe a mão. Sai daqui, essa coisa da cabeça dessa pessoa aqui, em nome de Jesus. Não aceito, não. Ora pelo Bianca. Ela tem orado por ti já. Vamos ficar em pé, irmãos. Gostaria que a gente orasse agora aqui pela nossa casa, pela nossa família. Que o Senhor nos ajude